Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Especialista fala da morte de 5 jovens em Costa Barros e dos excessos da polícia. Audiência discute projeto Escola Sem Partido. Prefeitura anuncia detalhes da festa de Réveillon. Em instantes. Olá! Audiência discute projeto Escola Sem Partido. O encontro, promovido pela Comissão de Direitos Humanos, contou com a participação do vereador Carlos Bolsonaro. O projeto de lei tem como objetivo impedir a doutrinação partidária nas escolas do município. O plenário estava lotado para a primeira audiência pública sobre o projeto Escola Sem Partido, que está em tramitação no Congresso Nacional. Para o vereador Renato Cinco, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o projeto é inconstitucional. Os professores já perceberam que o objetivo desse projeto é cercear a liberdade de cátedra, cercear a liberdade do professor em sala de aula. O autor, o vereador Carlos Bolsonaro, expôs o principal objetivo do projeto e admitiu fazer algumas emendas. O projeto, ele simplesmente, na sua essência, ele, no final das contas, assim emendado, ele orientará os professores de que os alunos podem, em determinados momentos, discordar ideologicamente de seus mestres e não serão punidos por causa disso. Foram convidados para a mesa professores de universidades públicas. Carmen Tereza Gabriel, da UFRJ, falou da importância de manter a escola como local de debate. Fernando Pena, da UF, apresentou pontos do projeto de que ele discorda. Mas quando os professores inscritos começaram a expor suas ideias, o clima esquentou. Quem era a favor do projeto estava vestido de preto. O presidente da comissão, o vereador Jefferson Moura, preferiu cancelar uma inscrição. Ele está fantasiado de Adolf Hitler. Uma pessoa fantasiada de Adolf Hitler não pode ter o direito de falar no parlamento democrático. Eu quero informar, ele não se encontra aqui agora, ao senhor Marco Antônio, presidente da Comissão Nacional de Mobilização Pública, que se inscreveu para falar, que a tribuna dessa casa não estará aberta àqueles que fazem apologia ao nazismo. Esta professora, que é sindicalista, disse que a educação não pode ser deixada de lado em prol das discussões políticas. Saber ensinar uma criança a ler e escrever, o Estado não ensina. Mas ensinar política, de lado, ele quer ensinar, eu como mãe eu não quero. No fim, Bolsonaro se defendeu. E tenho certeza que muitas das colocações que foram feitas ali vão ser sanadas mediante as 9 emendas colocadas. A intenção da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos é levar essa discussão até as escolas e universidades. Os vereadores pretendem promover audiências públicas em estabelecimentos de ensino. A primeira responsabilidade do Parlamento Municipal, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é fazer o debate, promover o debate e, a partir do debate, podermos subsidiar e orientar os vereadores dessa casa para se posicionarem. Essa é a motivação, esse é o objetivo do dia de hoje. A morte de 5 jovens em Costa Barros durante uma ação de policiais do Batalhão de Irajá trouxe novamente à tona a discussão sobre a violência da Polícia Militar. 4 PMs estão presos acusados do crime. Para falar sobre o assunto, estou aqui no estúdio com o Coronel Biratã Ângelo, coordenador de Segurança Humana do Viva Rio. Coronel, a perícia feita no carro em que os jovens estavam revelou que o veículo foi atingido por pelo menos 60 tiros. Por que tantos disparos? Ingrid, essa é a pergunta que não quer calar. Se fosse um único tiro, também caberia a mesma pergunta. Por que o disparo? O policial ele só pode atirar em algumas situações, e são pouquíssimas as situações. Ele só pode atirar em legítima defesa própria ou de outra pessoa, em defesa da sociedade, ou no caso em que, ou melhor, sempre no caso que houver uma agressão. Isso encaixa em 2 situações penais, legítima defesa ou quando há uma resistência, ele está no estrito cumprimento do dever legal. O que acontece? Para ele atirar, para ele fazer o uso da força, e o uso da força é um monopólio do Estado materializado pelas forças policiais, ela tem que ser legítima, tem que ter uma agressão atual ou estar para acontecer, ela tem que ser técnica, não provocar danos a terceiro, tem que ser seletiva, gradual e proporcional. Então não adianta o cara fazer um disparo contra o policial e ele fazer 50 contra aquela pessoa, porque o objetivo é simplesmente fazer cessar a agressão contrária. Agora vamos àquele cenário. Nós temos um carro simples, humilde,
né? Podemos dizer com a maior tranquilidade, pelo menos eu posso, carro de pobre, carro 2 portas, naquele estado do carro, com 5 pessoas dentro. 5 pessoas dentro de um carro 2 portas é difícil de entrar. Imagine para sair numa situação de emergência. Então, um carro de 2 portas que tem 5 pessoas, a última coisa que um policial vai achar é que eles vão lhe oferecer qualquer tipo de agressão, porque não dá. Não dá. Porque você tem que ter mobilidade, você tem que ter capacidade de transportar armas maiores, então você tem 2 na frente, 3 atrás, não ia ter um fuzil, não ia poder sair por uma operação, não era um carro potente que pudesse empreender fuga, uma série de características que aquele cenário não nos permite perceber qualquer ameaça ou expectativa de ameaça. Eram 4 policiais. Um não atira. Por que ele não atirou? Porque só 3 ofereceram. Né? Tanto que você vê que tem policiais que estão envolvidos na questão do homicídio e ele não está. Ele está justamente na acusação da adulteração do espaço, né? Ou seja, falsificação de provas, prejudicando provas processuais. Ele não disparou. E é fundamental para a gente poder entender, de repente até começar por ele, por que é que você não disparou? Então esse cenário de ameaça, por ele, em tese, não foi percebido, eu acho. Então tem algumas perguntas a entender. Não se justifica aquela quantidade de disparo. A perícia hoje já diz o seguinte, vários tiros atingiram, porém, foi cerca de 110 tiros disparados contra o carro. Nem todos atingiram o carro. 110 tiros, mesmo dividido por 3 ou 4, é muito disparo para nenhuma ameaça atual ou iminente. Coronel, existe um despreparo da polícia ou a situação de conflito que gera estresse é que provoca essas reações exageradas? Eu tenho muita preocupação com esse clichê do despreparo da polícia. Porque é o seguinte, eu vou fazer um paralelo. Eu sempre faço uma comparação que a gente parar e pensar. A avaliação, como é feita a avaliação da atuação policial? Se nós avaliarmos a polícia pelo que ela fez de certo, nós vamos ter que a polícia é bem preparada, mas a gente avalia realmente nas grandes falhas. E tem que ser, porque polícia, médico cirurgião e anestesista, quando erra, alguém morre. A diferença é, nos casos das outras 2 profissões, quem morre é o paciente, tão somente. O policial está morrendo bastante por erro, às vezes dele, às vezes erros estratégicos, uma série de questões. E a outra grande diferença é que o anestesista e o cirurgião trabalham num campo oculto, num campo fechado, hermético, onde só tem a sua equipe. A polícia trabalha na ostensividade, às vistas da sociedade, sujeitas a todas as observações. Então, o erro médico ele é muito menos observado do que o erro policial. E o que pode ser feito para reduzir os excessos da polícia? Treinamento, melhores condições de trabalho? Tem uma série de coisas que pode ser feito. O treinamento e melhores condições de trabalho são essenciais e imediatos. São emergenciais. Tá? Treinamento já é, por si só, uma melhoria bastante importante na qualidade do serviço policial. Né? A gente está num programa de estudos, os profissionais aqui são treinados, capacitados, têm condições de trabalho e atuam dentro desse mistério e focados. Já o trabalho da polícia, ele começa por um ponto. O policial pode estar hoje numa área considerada dessas mais violentas ou na beira da praia fazendo policiamento. Então, qual é o treinamento ideal para ele? A especialização do policial é fundamental. Qual a sua avaliação sobre essa política de enfrentamento? Existe alguma alternativa para combater o crime, coronel? Existem várias alternativas. E, frequentemente, umas alternativas dão certo e, às vezes, são abandonadas. Vamos a algumas coisas abandonadas e outra coisa da hipocrisia. Eu gosto muito de utilizar esse termo, porque ele é bem direto. Vamos do que foi abandonado. No Rio de Janeiro não tem fábrica de armas. No Rio de Janeiro não tem fábrica de munição. No Rio de Janeiro não tem produção de drogas. Então, tudo que tem de droga, arma e munição no Rio de Janeiro chega. Chega principalmente por via terrestre, pelas rodovias. Todas as vezes que houve operações longas de fechar as estradas que dão acesso ao Rio de Janeiro, você teve uma melhora na qualidade da segurança do Rio de Janeiro. Isso é fundamental, porque é pela rodovia que vem, especialmente drogas. Não vem especialmente por avião, alguma coisa vem por via marítima, aí fica mais fácil da colaboração polícia e marinha de fechar esses portos clandestinos, principalmente essas entradas, que nós temos 2 baías que aportam o que você imaginar e nem passa pela sua cabeça, que é a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. Né? Então aporta por pequenos barcos que saíram de maiores embarcações, o que você imaginar.
Quem sabe disso? Se a inteligência da polícia, das Forças Armadas e da Polícia Federal não sabe, aí não. Mas sabem disso. A outra coisa que é fundamental, se nós temos, na área da Zona Sul, venda de droga e não tem violência, porque lá está o consumidor, e na Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, nós temos venda de droga violenta, e ela é violenta por causa da disputa territorial, nós temos que repensar a nossa política de drogas. Muito obrigada, Coronel. De nada. Projeto Música no Museu leva canções hebraicas às dependências do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal. Salmos da Bíblia e canções de Israel em hebraico, interpretadas pelo coro infantil Ahavá Israel, abriram mais uma apresentação do programa Música no Museu, Grandes Concertos de Natal. A emoção tomou conta da plateia. A gente está inaugurando também com o coro infantil Ahavá, então são as primeiras crianças que estão cantando aqui no Salão Nobre, inaugurando em grande estilo. Estou muito feliz, da comunidade Catumbi, então a gente ainda tem esse cuidado de estar prestigiando as comunidades do município e está podendo proporcionar gratuitamente para o grande público, né, cultura. No mês de dezembro serão 22 apresentações no Rio, chegando a 450 no ano de 2015. Curiosamente, eles têm um repertório de músicas de Israel. Então, o que nós quisemos trazer aqui foi exatamente a união das pessoas através da música. Prefeitura divulgou nesta quinta-feira os detalhes da festa de Réveillon. Segundo o secretário municipal de turismo, cerca de 2 milhões de pessoas devem participar da tradicional queima de fogos em Copacabana. Serão 11 balsas espalhadas na orla, do Leme ao Posto 6. O espetáculo vai durar 16 minutos. O céu ficará tingido de verde, violeta e laranja. Uma mensagem de paz vai marcar o fim da queima de fogos. Na festa, Copacabana só terá 2 palcos. Além dos shows, haverá a apresentação de um musical. Câmera flagra jovens que depredaram a estátua de Drummond. As imagens foram gravadas por uma câmera da prefeitura. 3 jovens participam da ação. A estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade foi inaugurada há 13 anos. Desde então, o local se tornou um ponto turístico da orla de Copacabana. A câmera que flagrou a ação dos jovens foi instalada pela Secretaria de Conservação após vários atos de vandalismo. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.